Últimas notícias do São Paulo, bora destrinchar bastante o relatório da Outfield referente ao FDIC, as finanças do São Paulo. O São Paulo divulgou hoje, né, um balanço financeiro, um balancete, a gente pode dizer, e aí a gente vai trazer alguns detalhes importantes envolvendo várias questões, gastos demais no futebol, a dívida diminuiu, vendas de atletas, bora trazer todos os detalhes. Só antes, aqui embaixo na descrição tem um link para você se tornar membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos aqui para os nossos membros do canal. Inclusive, enviei o relatório completo para os membros do canal lá no nosso grupo de membros. Então, te convido a se tornar membro deste canal, tá bom? Bora destrinchar bastante sobre várias partes do relatório. O São Paulo diminuiu o seu endividamento, né, de janeiro até setembro. Então houve uma queda da dívida total do clube. Na temporada passada, o São Paulo termina a temporada, né, o déficit de 2024, aqueles mais de 287 milhões, e uma dívida total de 968 milhões. Agora, ao término de setembro, a dívida do São Paulo caiu para 912 milhões de reais. Então, pela primeira vez depois de muito tempo, a dívida do São Paulo agora está em viés de baixa. É óbvio que a gente vai entrar nos pormenores das vendas, dos gastos e tudo, mas no número frio da dívida, hoje a dívida do São Paulo está menor do que começou esta temporada. Teve em alguns momentos ali durante o ano, por exemplo, em maio a dívida tinha aumentado, tinha ido para 979. Teve outros momentos ali em julho também que deu uma queda, mas ainda era maior do que os 968 milhões no final do ano passado. Mas que agora, com um faturamento maior, com outras... A camisa do São Paulo, por exemplo, está com vários patrocínios, né? Muitos podem achar que é até feio, mas dá grana. Então o São Paulo conseguiu reformular outros contratos. Tem também a liquidação da base, que é um questionamento que a gente faz, que o São Paulo acabou se descontrolando demais nas despesas e teve que liquidar basicamente a principal safra que teve de Cotia, mas no fim das contas a dívida diminuiu. Vou trazer aqui uns detalhes. No terceiro trimestre de 2025, de acordo com o relatório divulgado pela Outfield, o documento mostra que o clube encerrou o período com um superávit de 19,9 milhões. Basicamente 20 milhões, aqueles 20 milhões que o Casares tinha falado em coletiva. E um outro detalhe importante, o São Paulo reduziu a sua dívida, o seu endividamento bancário em 22%. Desde dezembro do ano passado, que quando começou a entrar vigente o FDIC, atingindo o menor patamar da dívida bancária desde 2022. Então, ao que tudo indica, como a gente falou, tem os pormenores, a gente precisa questionar também a forma que foi chegada a esse número total, principalmente no que se diz respeito ao não controle das despesas e à liquidação de grandes jogadores que poderiam ter se tornado no São Paulo e que já estão tendo bons resultados na Europa. Mas nos números frios, a dívida do São Paulo finalmente agora está em um viés de baixa. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião nos comentários. E o FDIC? O que o FDIC está implicando? Como é que está o FDIC? Tem o relatório da Outfield que também detalha as questões do FDIC e a gente vai trazer alguns detalhes referentes a isso. Lembrando, então a dívida diminuiu, foi para 912, a dívida bancária reduziu 22% e aí também o FDIC. Criado em outubro de 24, o FDIC tem um patrimônio líquido total de 400 milhões no FDIC. Dividido entre cotas sênior, que dá 240 milhões, e subordinadas, sendo estas últimas integralmente detidas pelo São Paulo, que participa dos 40% ali dos recebíveis antecipados. Do total, 135 milhões já foram integrados ao caixa do clube. Então, de todos esses números que a gente trouxe, o valor de R$ 135 já foi destinado ao clube, que é o que o FDIC nada mais é. É você pegar essa grana, você paga as suas dívidas bancárias e com juros menor ou com tudo, com
você deixa de ser sufocado com as dívidas bancárias, que é o que mata hoje o clube. As dívidas bancárias e a tributária são as duas mais fortes hoje no clube. E as dívidas bancárias você diminui, você pega essa grana que você arrecadou com os investidores, paga essa dívida e aqui você alonga a dívida. Então, de todo esse montante, R$ 135 já foram destinados ao clube para o pagamento dessas dívidas bancárias que, como a gente trouxe, reduziu em 22%. Enquanto outros 105 milhões estão captados já e serão liberados conforme novos recebíveis forem apresentados. Então, é aquilo, São Paulo vai apresentando novas receitas, vai apresentando novos contratos, tem manga para ser fechada, tem a omoplata, né, que também tem que ser colocada também na camisa, então tem outras valências da camisa, outras questões, por exemplo, estão conversando para renegociar os valores e estender o do Morumbi, existe uma conversa para o estádio do Morumbi ter os Emirates até 2030, aumentando o valor e tudo, então conforme forem chegando os novos contratos, você vai apresentando e aí o fundo vai liberando esses outros 105 que já foram captados. Segundo o relatório da Outfield, cerca de 39 milhões já foram devolvidos aos investidores, porque você também precisa devolver essa grana, e 39 milhões já foram devolvidos, o que na avaliação dos gestores demonstra a solidez e estrutura financeira criada entre o fundo e o clube. Então, ao que tudo indica, pelo menos na operação, o FIDC está dando conta. O FIDC está tendo resultados significativos para o clube. A gente pode entrar no mérito, até a gente fez uma entrevista com o Flávio Marques, que ele coloca ali vários pormenores de juros, de comissionamento e tudo, mas ele não condena o FIDC, por exemplo, só que aí, para o que o FIDC estava projetando, são bons números aqui, então o São Paulo está conseguindo ali através do FIDC ter ali alguns resultados importantes. Talvez, por exemplo, o FIP de Cotia poderia entrar nisso. Você faz esse acordo do FIP de Cotia, você tem um recebível novo, e aí esses outros 105 milhões poderiam ser captados, mas a gente sabe também do FIP de Cotia, eu, por exemplo, por enquanto, tá? Com as informações que eu tenho, não acho que é um modelo de negócio tão interessante, mas é claro, a gente está falando do que a gente consegue, a gente nem sabe tudo ainda, pelo menos a impressão que eu tenho é que ainda falta muita coisa para ser esclarecida em relação a isso. Sobre o FIDC, o que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O custo, né, de toda a operação do FIDC, a gente já trouxe, e a gestão de dívidas. Aqui vai entrar um pouquinho mais de detalhes de CDI, % ao ano, então nessa parte do relatório acho que, né, fica mais no lado financeiro ali das nomenclaturas, então eu não vou entrar muito nesse quesito. Mas um outro ponto que eu quero destacar, os gastos do futebol foram além do previsto, e há um alerta neste relatório da Outfield para os próximos meses, de você conseguir ter uma contenção de gastos, o que você acabou não tendo. No FIDC, por exemplo, o relatório, na verdade, ele traz que existia um teto a ser gasto do futebol e você acabou ultrapassando esse valor previsto. E você acabou compensando, por isso que no fim das contas, o relatório ele até faz uma reflexão ou uma conclusão positiva da operação total do FIDC. Então é por isso que a gente precisa sempre trazer o resultado e o contexto deste resultado. No fim das contas, vai ter o superávit, no fim das contas, o FIDC e toda essa operação, essa reestruturação financeira do São Paulo, vai dar certo. Em dezembro, o resultado vai ser positivo, vai ser o projetado e até melhor do que o projetado, talvez. Só que, infelizmente, a gente tem que trazer dois pontos que são os principais pontos negativos da gestão e reestruturação financeira do São Paulo em 2025. O primeiro são os gastos. O São Paulo ele tem uma política e essa política precisa urgentemente ser sanada, ser recuperada, ser distorcida, que é gastar demais. O São Paulo gasta muito.
E isso não é só no futebol, isso é em vários departamentos. Por exemplo, o número de funcionários do São Paulo esse ano subiu em comparação ao ano passado. Neste ano, por exemplo, tiraram o basquete, que em tese seria uma redução, né? Foi vendido que seria uma redução de custos a saída do basquete. A gente pode questionar isso. Só que todos os funcionários do basquete foram remanejados em outros setores. Então, no fim das contas, o São Paulo está ainda com uma política muito forte de gastos. E quando você contrata atletas a custo zero, você tem que pagar luvas. Então o São Paulo às vezes não está pagando o jogador de outro clube, mas está pagando a mesma coisa, só que pro jogador, pro empresário, como comissionamento, como luvas. Então o São Paulo ainda tem um problema muito grande de gasto. O São Paulo gasta demais e nesta temporada gastou mais do que o previsto no departamento de futebol, gastou mais do que o previsto em Cotia, gastou mais do que no previsto no social. E onde foi o compensatório? Na venda de atletas. Então, por conta disso, o São Paulo teve que fazer a liquidação da base. Toda a geração brilhante, eu sempre bato nesta tecla, a melhor geração, a melhor safra de Cotia esteve nas mãos desta gestão nesta temporada e ela foi sucateada. O preço da banana é bem maior do que o São Paulo acredita que é. O William Gomes foi vendido a preço de banana. Até os torcedores do Porto estão zombando das vendas. O Lucas Ferreira também foi num preço ruim. O Henrique Carmo também, o Matheus Alves idem. O Ângelo idem. Então aí, para não ter um descompasso na conta final, por um erro de administração que você acabou gastando demais, teve que haver essa compensação. De cara, chegava uma proposta, vamos vender, porque a gente não sabe, a gente não tem poder de barganha, a gente está desesperado para vender. Se chega uma proposta de 6 milhões de euros e eu peço 10 e o cara desiste, ferrou. Ou às vezes eu peço 10, que já é pouco, mas ofereceram 6, eu peço 10, só que o cara volta e fala, não, de 6 eu ofereço 7, agora é o máximo que eu consigo. E aí, por desespero, porque você está gastando demais, você acabou liquidando a sua base. Resta ver se, a partir de agora, o São Paulo conseguirá diminuir as despesas, conter os gastos, controlar os gastos para não precisar sucatear novamente a base e não vai saber se vai vir novos jogadores. Hoje, no Sub-20, eu não vejo ninguém pronto para ser uma grande venda. Pedro Ferreira, grande jogador, mas ainda precisa de lastro. O Nicolas, grande jogador. Igão, grande jogador. A gente tem vários outros. O Paulinho talvez é o mais pronto ali. Tem o Luca ainda. Então são grandes jogadores promissores, mas que ainda precisam de pelo menos mais um ano da base para nos dar uma esperança, como aconteceu com a última safra. Então será que o São Paulo vai ter realmente na base jogadores para suprir isso, se você não conseguir de novo controlar as despesas? Então são algumas reflexões aqui que a gente traz sobre tudo isso do relatório. Tentei explicar várias questões, tentei simplificar também. Eu tive acesso ao relatório ontem, na terça-feira, só que aí eu só pude publicar hoje, né? Eu só poderia fazer alguma coisa hoje, porque o relatório seria publicado hoje oficialmente e tudo, então já tinha também analisado todo o relatório, já tinha deixado o meu textinho pronto, mandei lá para os membros também, postei nas redes sociais. Então, no fim das contas, o São Paulo, a boa notícia é, o endividamento está finalmente em viés de baixa, finalmente está descendo. A notícia ruim é, o São Paulo ainda gasta demais e nem sempre vai ter uma safra boa para você sucatear e vender a qualquer preço. Então a lição que fica para o futuro é, contenha os seus gastos, porque você vai ter que, para você não precisar vender os seus jogadores a sim preço de banana. Eu sei o preço da banana e acho que todo mundo sabe. Resta o São Paulo saber o preço da banana. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Tentei trazer um vídeo um pouco mais focado nisso pra gente bater um papo, porque eu acho que é um assunto importante. Eu acho que você, torcedor, tem que saber esses detalhes, né, para entender como é que tá toda essa situação do clube, né? E está mais ou menos nesse cenário. Beleza? Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal para quem não viu.
Ontem a gente fez a entrevista com o Flávio Marques, ele destrinchou bastante sobre vários assuntos e bastidores do São Paulo, tá aqui no canal, você pode conferir também a entrevista na íntegra. Flávio mandou bem demais, esclareceu várias questões e também nos deixou várias dúvidas sobre o futuro do clube. Beleza? Um abraço para todo mundo, uma ótima quarta-feira para geral. Amanhã tem jogo e a gente vai trazer vários detalhes. São Paulo, inclusive, viaja hoje, né? Viaja hoje? Viaja hoje, hoje é quarta, viaja hoje. Beleza? A gente traz provável escalação, tudo mais detalhado no vídeo de amanhã cedo. Um abraço!